Oi, gente, eu me chamo Raine Leandro e nesse vídeo eu quero contar pra vocês como que foi a minha experiência morando sozinha aos 18 anos. Quero contar meus aprendizados, meus perrengues, porque eu decidi tomar essa decisão e eu espero que esse vídeo possa te ajudar de uma certa forma, se você tá passando por isso ou pensando em se mudar, que ele possa chegar até você. Vamos lá, em novembro de 2021 eu completei 18 anos e em dezembro desse mesmo ano eu comecei a amadurecer essa ideia. Contextualizando brevemente, eu morava com a minha tia-avó, a minha mãe faleceu, e essa casa que eu moro, na real, apartamento, né, era da minha mãe. Então, em dezembro, eu comecei a amadurecer essa ideia de vir pra cá. E em janeiro, eu conversei com a minha tia que estava morando aqui. Porque quando a minha mãe faleceu, eu tinha 13 anos. Então, quem ficou morando aqui foi minha prima, depois minha tia. E em janeiro, eu conversei e falei que eu queria muito vir pra cá. O principal motivo que me levou a sair de casa foi porque eu morava com a minha tia-avó. Eu amo muito minha tia-avó. Eu sou muito grata à minha tia-avó. Porém, lá era um ambiente que tinha muitos conflitos. Não comigo, mas entre eles em si. Porque ela morava com o ex-marido. Gente, estou me expondo, né? Mas enfim, ela morava com o ex-marido, tinha muita briga entre eles. Eu tenho um primo que eu também amo muito de paixão, mas ele é especial, era uma coisa bem complicada. Mas o estopim pra mim foi porque o irmão dela ficou doente, ele foi lá pra casa pra que ela pudesse cuidar dele. Porém, ele ficou no meu quarto. Então eu perdi toda a minha privacidade, eu não conseguia me arrumar no meu quarto. Ficar no meu quarto, eu não tinha direito pra ficar. Quando a gente mora com alguém, o ambiente que a gente mais gosta de ficar é no nosso quarto. Eu não tinha mais um lugar assim pra eu ficar. Então eu fiquei basicamente uns 3 meses de 2022 morando na casa de trás, que era da minha bisavó, que também já faleceu. Ela já tinha falecido nessa época e lá não tinha nem mais móvel, assim, só tinha só um sofá. Então eu passava meu dia todo no sofá que tinha lá, tipo, comendo no sofá, estudando no sofá, dormindo no sofá, um sofá duro. E eu comecei a pensar, cara, eu não tenho necessidade de estar passando por isso. Eu tenho um apartamento e pra mim, assim, esse foi o estopim. Mas eu tô contextualizando esse estopim de uma forma bem básica mesmo, tá? Porque foi bem complicado. Se eu quisesse me arrumar, eu não tinha mais a privacidade do meu quarto. Cara, eu perdi, assim, o aconchego que eu tinha naquela casa que era o meu quartinho. Então, isso pra mim foi o auge, assim, pra eu poder me mudar logo. Enfim, em janeiro eu tomei essa decisão. Em janeiro mesmo eu já comecei a me movimentar pra reformar aqui, porque aqui era bem antigo, né? Era da minha mãe e tal. Então, tinha até também muitas lembranças, assim, da minha mãe. E aí eu meio que reformei aqui. E eu posso dizer que eu fui me mudando, assim, muito gradualmente. Tipo, conforme eu fui comprando... Eu acho que as primeiras coisas que eu comprei foi minha cama, guarda-roupa, fogão e geladeira. Então acaba que eu fui me mudando aos poucos, sabe? Eu vinha, aí dormia aqui de um dia pro outro, aí ia pra casa. Aí vinha, acabava dormindo mais 2 dias, via como eu ia me sentir. E assim, de uma certa forma, eu já tava morando sozinha lá na minha tia-avó, porque eu ficava o dia todo na casa lá de trás, sem ninguém, sem nenhum móvel, sem nada. Então eu já tava morando sozinha lá, sabe? Já tava tendo essa experiência, então quando eu me mudei de fato, assim, foi fichinha. E aí, nas oportunidades que eu tinha também, eu ficava vindo pra cá, dormia, enfim, como eu já comentei, né? Eu tomei essa decisão fixa em janeiro e em junho ou julho, eu não lembro direito, mas vou colocar uma foto aí do dia que eu me mudei. E assim, a mudança nem foi muito difícil, tá? Eu fiz a mudança no carro da minha prima, foi tipo assim, 2 viagens, porque eu não tinha muita coisa. Os móveis que eu comprava, eu já mandava vir pra cá, e o que eu tinha mais lá era roupa, e o resto eu fui comprando conforme eu estava aqui. Meu primeiro dia morando sozinha aqui, é aquela sensação de caraca, eu consegui, mas também caraca, é uma coisa meio esquisita, meio caraca, eu tô muito grata, e tipo, caramba, cara, mas enfim, eu sinto muito saudade, é bem gostoso, eu não me arrependo de nada disso. Eu acho que os maiores perrengues que eu passei no começo é porque quando eu me mudei, eu tinha pouco móvel aqui. Como eu falei, eu tinha minha cama, guarda-roupa, fogão e geladeira. Tipo assim, isso é o básico para sobreviver? Sim. Porém, como eu passava muito tempo em casa, porque na época eu estava estudando para vestibular, eu terminei meu ensino médio em 2021, né? E aí, em 2022, eu falei assim, cara, eu vou estudar, mas eu vou estudar online. O que eu posso ter certeza que não foi uma ideia muito boa, porque estudar online tem que ter muita maturidade. Eu tinha mentalidade de cursinho. Então, como eu tava nessa fase, assim, bem louca de tentar me mudar e tá vivendo num contexto meio complicado da casa da minha tia-avó, era muito complicado eu estudar com eficácia, sabe? Por mais que eu tenha tido um resultado muito legal, tá? No Enem que eu fiz aquele ano, sendo que pro curso que eu queria, eu precisava de muito mais esforço. E o que isso tem a ver com o perrengue que eu passei aqui? Por quê? Porque eu estava para vestibular online e na minha cabeça tinha que passar o dia todo em casa. Eu não tinha muito contato de ter uma rotina fora de casa, sair, voltar. Eu passava o meu dia todo em casa, tentando estudar. E aí eu estudava em cima da cama. E, gente, estudar em cima da cama é horrível. Você acaba dormindo, seu corpo fica mole. Comia em cima da cama. Tipo, eu fazia tudo em cima da cama. Porque era o único lugar que eu tinha. Então, sei lá, não sei explicar direito, isso traz um desgaste muito grande mentalmente. Então, perrengue no quesito emocional foi mais esse assim, de não ter uma rotina fora de casa,
entendeu? Eu só saía de casa pra, sei lá, ir à academia, eu não tinha mais o contato de ver meus amigos todos os dias, então era meio complicado nesse ponto, assim. Aí, como eu também não tinha TV no início, eu acho que piorou mais ainda, porque a TV acaba com uma distração, né? Você coloca uma música ali, vai fazer sua comida. Enfim, eu tinha o meu celular, né? Mas não é a mesma coisa. Mas eu posso dizer que eu mobiliei aqui muito rápido, graças a Deus. Tipo assim, eu me mudei em junho, julho, e em dezembro eu já tinha praticamente tudo, sabe? Depois eu só fui comprando coisa que eu sentia necessidade da minha rotina, como micro-ondas, coisas assim, sabe? Mas o essencial eu já tinha. Eu posso dizer que um outro perrengue também que eu tive, não foi muito na fase que eu me mudei, foi mais depois, que foi ficando cansativo, é porque eu optei por não comprar máquina de lavar no começo. Eu guardava minhas roupas, eu lavava na minha tia-avó, e aí eu deixava lá e pegava as limpas. E aí eu ia fazendo isso até eu não ter comprado a minha máquina de lavar ainda. Mas depois foi ficando muito cansativo, era muito chato ter que pegar um ônibus com uma bolsa enorme, cheia de roupa. Ou sei lá, eu ia no centro aqui da minha cidade, aproveitava pra passar lá, mas aí eu ia carregando uma bolsa de roupa. Cara, era muito cansativo. Então eu posso dizer que esse foi mais uns perrengues, assim, que eu passei morando sozinha. Um outro perrengue que também eu sinto que eu passo até hoje é em relação a estar sozinha e ter que receber homens pra fazer serviços aqui dentro. Eu falo isso no sentido de segurança também, tipo, quando vieram trazer minha cama, eu fiquei com muito medo, porque eu lembro que chegou dois caras e eles falaram assim, ah, vai lá ver se a cama tá boa, se tá bem. Gente, sério, eu só toquei na cama e falei, tá ótimo. Porque eu só queria que fossem embora logo. A cama podia estar com o que fosse, eu só queria que eles fossem embora logo. Então essa parte é muito chata, tipo, quando o moço veio instalar o blindex do meu banheiro, eu fiquei, tipo assim, praticamente sentada na porta, porque qualquer coisa eu corria. Então esse é o perrengue que eu passo até hoje. E uma outra parte chata é que eu sempre tenho que ficar pagando pessoas aleatórias pra fazer pequenos serviços aqui em casa. Exemplo, quando eu consegui comprar minha mesa e na hora de montar minha mesa, eu tive que pedir pro porteiro montar, e óbvio, eu dei um valor a ele. Quando chegou o meu REC da TV, a mesma coisa. Isso é muito chato, porque se eu tivesse um pai presente na época, sabe, são coisas que eu não precisaria estar gastando dinheiro e tal. Hoje em dia meu pai também nem tá mais nesse plano, né, que Deus o tenha, mas são coisas que eu passo até hoje, por não ter uma presença masculina assim na minha vida. Óbvio que eu sei que eu tenho pessoas que eu posso contar, minha família, amigos e tal, mas nem sempre vai ter alguém aqui por perto, então isso é uma parte chata que me atrapalha muito. Agora eu quero falar sobre as prioridades da minha casa. O que eu fui comprando primeiro, como eu fui me organizando. Cara, eu acho que pra mim o essencial foi ter uma cama, uma geladeira e um fogão. Eu acho que a terceira coisa que eu comprei foi um guarda-roupa, porque ia me incomodar muito estar cheio de caixa aqui. E aí o resto das coisas eu fui comprando conforme eu fosse sentindo. Eu tava me sentindo muito sozinha, sem a TV, sem um barulho, então depois eu acho que eu comprei a TV. Não, minto. Eu acho que o que eu comprei antes da TV foi a mesa, porque era muito ruim ficar comendo em cima da cama. Tem até um story que eu lembro que eu falei assim, ah, eu vou comer aqui na escada do meu prédio pra dar uma diferenciada, né? Porque, cara, era muito chato ficar comendo em cima da cama, eu fazia tudo em cima da minha cama. Então eu acredito que a segunda coisa que eu tenho comprado tenha sido a minha mesa. Depois a TV, porque eu me sentia, tipo, muito sozinha, sem TV. Depois eu comprei o sofá. Então eu ia comprando as minhas coisas conforme eu ia sentindo falta. E top maiores investimentos que eu comprei aqui pra casa com certeza foi a minha máquina de lavar. Gente, é muito bom ter uma máquina de lavar. É muito bom. E o micro-ondas, porque eu tinha uma rotina, depois, né, que foi passando o tempo, eu fui começando a ter uma rotina muito corrida. E eu não sou muito fã de cozinhar. E aí eu começava a marmitar minha comida e eu tinha como esquentar e comer. Então, cara, o micro-ondas pra mim, principalmente em 2023, me ajudou absurdos. E assim, até hoje, minha casa não tem itens de decoração. Vocês podem ver o meu quarto, tipo assim, é bem limpo. Porque eu fui comprando real o que precisava e eu acho que, óbvio, seria muito legal, né? Se eu tivesse uma decoração e tal, ia ser muito aconchegante. Porém, não é uma prioridade. Enquanto eu tiver outras prioridades à frente, decorar minha casa não vai ser uma prioridade. Graças a Deus, eu acredito que eu já tenho tudo assim que eu preciso, mas não é uma prioridade, assim, decorar aqui, ainda mais agora nessa nova fase financeira que eu tô. O que me surpreendeu possivelmente nessa fase é porque eu só tinha na minha cabeça que eu queria sair da casa da minha tia-avó. Gente, nada contra minha tia-avó, tá? Era um ambiente mesmo que era bem complicado. Quem é da minha família sabe como é lá. Mas assim, eu amo muito minha tia-avó. Sempre quero deixar isso muito claro nesse vídeo. Enfim, e hoje eu vivo muito melhor do que um dia eu já pensei, sabe? Eu achei que antes eu ia me mudar e viver com o que dava e tal, mas hoje eu, graças a Deus, vivo com muito conforto e eu sou muito grata por isso. E cara, pra ser sincera, eu não sinto uma diferença no sentido de ah, eu ganhei mais maturidade, ganhei mais isso, ganhei mais aquilo. A diferença que eu sinto é que hoje eu vivo com mais conforto. Porque em relação à maturidade, ter compromissos, pagar contas, já tive isso desde a época da minha tia-avó, desde muito cedo, desde muito nova. Então, nesse ponto, assim, eu não senti muita diferença. A única diferença é que eu troquei o ambiente que eu estava. Fora isso, eu não senti muito ah, eu evoluí, eu não sei o que. Óbvio, né, que isso aconteceu, porque eu me mudei com 18 anos, eu já tenho 21. Enfim, os pensamentos mudam, mas eu acho que eu, mas eu acho que eu sempre tive muito pé no chão, assim, em relação a essa decisão que eu tomei. Por fim, se eu pudesse dar 3 conselhos pra quem tá passando por isso,
Cara, não vai na pressa assim, não, de ai meu Deus, quero me mudar, não sei o que. Cara, vai pensando, vai comprando suas coisinhas. A não ser se você tem uma necessidade absurda de se mudar, sabe? Vai com calma, você não precisa sair na correria, sem se programar muito. Um ponto financeiro também, que eu acho que é o que as pessoas mais pensam sobre, eu não tinha muito com o que me preocupar, porque eu era pensionista por morte pela minha mãe. Minha mãe faleceu em 2023, meu pai veio a falecer também. Então eu sabia que todo mês ia cair lá minha pensão por morte, e também, como minha mãe faleceu cedo, eu tinha uma certa reserva que me ajudou a reformar aqui, comprar as coisas com mais facilidade. Então, sobre isso, eu não acho justo eu estar comparando com uma pessoa que está entrando no mercado de trabalho com uma pessoa que era pensionista, sabe? Por mais que eu tivesse meus desafios também, mas eu acredito que seja muito diferente. Mas, assim, se eu pudesse dar 3 conselhos para quem está tentando passar por isso, é assim, tenha um controle financeiro básico, assim, tente se mudar com uma reserva, com dinheiro para emergências, tenha noção do que entra e sai na sua conta, porque isso vai te ajudar muito. Assim, eu também acho legal você saber o mínimo sobre cozinha e limpeza, vai treinando aí de forma discreta dentro da sua casa. Eu não sabia fazer nada porque eu fui criada com a minha tia-avó, quem é criado com a avó sabe como que é. Mas quando eu tava nesse processo de estar esperando pra mudar, porque aqui tava reformando e tal, cara, por sinal, não contei pra ninguém, nem minha tia-avó sabia. Minha tia-avó só foi assim, desconfiando e soube mesmo no dia que eu decidi me mudar e que eu avisei. Mas enfim, já tô saindo do assunto, né? Quando eu coloquei na minha cabeça que eu ia mudar, eu fui tentando aprender a fazer umas coisas assim, escondido, porque se minha avó me visse na cozinha, ela brigava, tá? Ela não gostava que eu fazia nada. Minha tia-avó é uma pessoa muito que ela gosta de colocar sua comida. Quando eu acordava pra ir pra escola, eu ia tomar banho, eu voltava, minha cama tava pronta, sabe? Então ela é uma pessoa muito assim. Então foi meio difícil eu conseguir me desenvolver lá nesse quesito. Então, mas assim, também não teve caô não, tá? Quando eu me mudei, vi as coisas no YouTube, aprendi a fazer e é isso, vamos que vamos. Mas é legal, tá? Você já tem uma noção de como fazer um arroz, um feijão, uma salada, entendeu? Não me prejudicou tanto não saber, mas poderia ter sido mais fácil. O último conselho é você tentar manter vínculos nessa rotina com seus amigos, sua família. Assim, não tinha como eu manter pro WhatsApp com a minha tia-avó, porque ela nem tem isso, né? Eu ligava, eu sempre tava ligando. E o que me ajudou também foi que nesse ano que eu me mudei, eu comecei a fazer aulas de dança. Então isso foi muito legal pra mim. Eu sinto muita saudade de dançar também. Na real, eu voltei a fazer, né? Porque eu já dançava quando eu era menor. Mas enfim, me ajudou muito na minha rotina. E fazendo outras coisas fora de casa com o passar do tempo, porque eu me sentia real, muito em casa, muito sozinha, entre aspas, e sem contato com outras pessoas. Enfim, gente, eu vou ficando por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse processo, se vocês quiserem um vídeo sobre um tema mais específico, seja no âmbito financeiro, seja no âmbito mental, seja no âmbito, sei lá, como eu me preparei, como minha família reagiu, eu posso estar fazendo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Que dê tudo certo nessa mudança aí e um beijão!